trovão. Buenas tardes, camaradas. Aqui é o Bino, direto de São Paulo. Boa tarde, camaradas. Aqui é Pedro, direto de San Juan. Bem-vindos à primeira cúpula do trovão. Nós vamos chamar agora o nosso correspondente, ele, Carlos Camarote, o Carlão que foi enviado para acompanhar de perto, passo a passo, o treinamento e a preparação de nossos atletas. Carlos, tá por aí? Estou aqui, firme e forte. Como é que foi? Como é que foi a preparação desses cabras? Conta aí para nós. Olha, na segunda-feira eu fui para Floripa e almocei com Paulo Tumolo. Fiquei lá umas 3 horas e nunca vi alguém gastar tantos adjetivos assim para falar bem de Mauriase. Afinal de contas, faz muito tempo que Mauriase frequenta a academia. Então está muito bem preparado, né? É indiscutível. Paulo Tumolo tem uma vasta gama de adjetivos que ele não gasta assim tão rápido, né? 3 horas e só florios para Mauriase. Na quinta-feira, por sua vez, eu almocei com Mauriase em Ilhabela e foi a mesma coisa. Parece que eles tinham combinado entre eles. Mas o que eles não contavam é que pessoas próximas a eles, que eu entrevistei, que eles não quiseram se identificar e não querem, é que essas pessoas é que revelaram. A pessoa próxima a Paulo Tumolo falou que desde o final da década de 80, na primeira turma de monitores, que ele está incomodado com esse negócio de chuveiro. Olha só, gente, tem 30 anos que ele está com chuveiro na garganta. Brincadeira? 30 anos entalado com chuveiro, não é pouca coisa, minha gente. Não é por 30 anos. E dizem que Paulinho, ou Paulo Tumolo, até perde o sono quando imagina o Mauriase na 100ª turma de monitores falando de chuveiro. Então, olha só, eu confio muito nessa fonte, porque quem é que iria falar com tanta precisão sobre década de 80, Paulo Tumolo, chuveiro? É uma fonte muito confiável. Por outro lado, ouvi também fontes próximas a Mauriase, que também não quis se identificar, e segundo essas fontes, Mauriase, ele não se incomoda com alguém falar mal de alguma analogia sua. Afinal de contas, a analogia está aí e é para ser criticada. Mas o que Mauriase ficou incomodado foi com a ideia de que porra é essa de chuveiro, entendeu? O que tem a ver o chuveiro com o Medo Max? Nada. Foi a entonação. Mauriase é um cara sensível, poeta, entendeu? Não, peraí. Você está dizendo que não pode enfiar o dedo na analogia dos outros assim de qualquer jeito, é isso? Um companheiro não pode fazer isso com o outro, né? Mauriase, ele aceita discutir o chuveiro, mas ele não aceita a entonação. Que porra é essa, entendeu? Isso pesa na cabeça de um poeta, no seu coração, entendeu? Ele ficou assim, perturbado, um pouco nervoso. Por isso, Carlos, um velho camarada nosso, Jorginho, dizia sempre: com calma e com jeito, você come o sujeito. A força isso mesmo. Essa é a ideia. Mauriase não se incomoda com essas coisas, mas desde que seja com jeito, entendeu? Afinal de contas, Mauriase, como poeta ele tem várias analogias. Você imagina uma próxima aí falando da Machadinha. Mauriase infarta. Não pode. Mexer na Machadinha, aí já é vandalismo. Vamos combinar. Já está mexendo no chuveiro. O próximo vai querer mexer na Machadinha. Então, Mauriase, realmente, ele não gostou nada disso, da ideia de que porra é essa de chuveiro. E, segundo essas fontes, do pescoço para baixo é tudo canela. E se eu fosse o mediador desse embate, eu tomaria cuidado, porque vai ter dedo no olho. Entendeu? Vai ter dedo no olho. Esses dois não estão para peixe, não. Então, sabe? Tudo bem, Carlos. Estamos sendo chamados aqui, né? Felipe nos chama aqui dos estúdios do Decifra-me Enquanto Te Devoro Pictures para dizer o seguinte: precisamos anunciar as regras do jogo. Então, passemos às regras do jogo. A regra é simples, né? A cúpula diz que 2 marxistas entram. Com sorte, uma síntese sai. Bom, para começo, cada um terá 30 minutos para explicar em linhas gerais a sua concepção de método. Segundo round, Mauro pergunta por 10 minutos, Paulo responde por 25 minutos. Terceiro round, Paulo pergunta em 10 minutos, Mauro responde em 25 minutos. Em seguida, temos 20 minutos de intervalo para voltarmos à nossa primeira cúpula do trovão. Quarto round, sorteado. Faremos um sorteio e o elemento sorteado fará uma pergunta. Ele terá 10 minutos para perguntar. Mauro, 20 para a resposta. Paulo, 20 para a resposta. Quinto round. O
sorteado pergunta, mais um sorteado, portanto, 10 minutos para a sua pergunta. E, novamente, Paulo e Mauro terão 20 minutos cada um para fazer a resposta a essas questões. O nosso último round, teremos 25 minutos para considerações finais de cada um de nossos gladiadores. Esperamos até lá ter 2 homens na cúpula do trovão e uma síntese. Pode ser também um homem e uma síntese ou apenas uma síntese. Enganam-se aqueles que pensam ser o chuveiro, o eixo central desta polêmica e a razão principal deste duelo de titãs em nossa cúpula do trovão. Muito embora o chuveiro seja parte integrante desse duelo. Afinal, o exemplo do chuveiro foi e é amplamente utilizado por nós em nossos cursos e estudos sobre o método de Marx. A saber, pegue um chuveiro, desmonte-o, assim o todo vai se decompondo nas suas menores partes, buscando compreender cada uma delas separadamente. Isto posto, remonte o chuveiro, parte por parte, até obter um todo. Agora, um novo todo, visto que você compreendeu o conjunto de seus componentes, funções e interconexões. Aristóteles? Método científico em geral? Um momento do movimento do método de Marx? Ou um tiro no pé? O desafiante, Paulo Sérgio Tumolo, está nada mais nada menos e sem meias palavras dizendo ao criador da metáfora do chuveiro, Mauro Luiz Iazzi, que seu exemplo não tem nada a ver com o método de Marx. Este, sim, o principal motivo da contenda que, quiçá, nos levará a um argumento. Estes 2 titãs pertencem a uma velha tradição do antigo 13 de maio. Aquele que tinha CGC, CNPJ e uma equipe liberada, pequena, ágil e mortal na divulgação do capital de Marx e da revolução ao bom e velho proletariado. Esta tradição nunca deixou pedras sobre pedras das concepções do inimigo de classe, além das próprias certezas do campo marxista e da própria trajetória do 13 de maio. Sua marca, sua grande marca, é a própria superação. Nada era definitivo para esta equipe, que tinha Humberto Bodra, Léo, Emílio, Scapi, Fábio Ferreira na formação, Martins na conjuntura, Goretti na contabilidade, Pino na gráfica e atendimento ao público, e muitos outros, chegando às vezes a ter 18 membros. Com a extinção da equipe profissional e do CNPJ, o velho 13 de maio transformou-se numa rosquinha, isso mesmo, numa rosquinha, ou seja, algo com conteúdo em volta, uma massa mais ou menos homogênea, que são o conjunto dos monitores e monitoras, e o nada no centro, ou seja, o famoso FNME 13 de maio, que segue essa velha tradição. Sem perder o hábito, nossos pioneiros foram para a academia e continuaram por mais de 30 anos aperfeiçoando o corpo, mente e afiando a nossa poderosa Excalibur do pensamento concreto e mantendo o velho hábito de não deixar pedra sobre pedra. Foi assim que, depois de 4 décadas aprendendo e utilizando o método de Marx, nossos contendores chegaram à polêmica atual. Afinal, o método de Marx é exclusivo para o estudo do ser social do capital ou é um método universal e pode ser utilizado para navegar pelas chamadas ciências duras? Afinal, Engels escreveu a Dialética da Natureza e o Kozik afirma que podemos estudar a natureza na qual ele encontra a dialética, recuperando Engels. É de Kozik a afirmação de que a água pode ser estudada. Estaria aí a contraposição ao desafiante? Afinal, estamos diante de titãs, Engels e Kozik, o que fez o desafiante nos perguntar se por acaso as gotas d'água estabelecem relações sociais de produção e criam uma forma de Estado, etc., além da célebre questão: o que tem a ver o chuveiro com o método de Marx? Conclui Paulinho: nada. Mauro, pai da analogia, parece que está aqui para dizer que não concorda muito com isso. Nosso desafiante é um homem que caminha pelo deserto do real em busca da água do conhecimento.
Sua marca maior é a busca incessante para atingir as profundezas do marxismo e, neste caminho, combater concepções superficiais de outros autores e em seu próprio processo ininterrupto de saturação e superação, combater até mesmo suas próprias concepções anteriores. Nesse sentido, seria ingenuidade nossa pensar que ele traz uma falsa polêmica, ou mesmo que sua questão resida na forma chuveiro. Segundo ele, aí reside apenas a sua aparência. Do mesmo modo, longe de nós inferir que o desafiado Mauro Iasi busque relações sociais nas gotas de água. Porém, todos nós sabemos que ele é o criador da metáfora do chuveiro. Seria ingenuidade de nossa parte e má fé de qualquer um que sequer cogitasse por um segundo que Mauro Iasi fosse fazer uma afirmação assim pueril e quase colegial sobre o método de Marx. Visto que trata-se de um dos maiores intelectuais orgânicos que nossa classe criou, cuja tese de doutorado mostra as metamorfoses da consciência de classe, provando que a única lei universal da dialética é o movimento. Sendo assim, senhoras e senhores, camaradas, sem mais delongas ou prolegômenos, vamos ouvir os próprios titãs gladiadores de nossa primeira cúpula do trovão. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the. À minha esquerda, pesando mais de 1000 volumes de teoria, alguns de sua própria autoria, professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do 13 de maio desde sua fundação. Ele é pequeno, ele é bonito, ele quer debater um método de Marx, Paulo Sérgio Tumolo. À minha esquerda, pesando mais de 1000 volumes de teoria, muitos de sua própria autoria. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, monitor e um dos fundadores do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio e membro do PCB. Vocês o conhecem, vocês o amam, e ele está aqui mais uma vez para um grande combate. Mauro Luiz Iasi. Eles terão 30 minutos para expor sua compreensão de método em Marx. Nenhum minuto a mais, nenhum minuto a menos. Alia jacta est. A sorte está lançada, senhoras e senhores. 2 marxistas entram e, com sorte, uma síntese sai. Iniciamos com o desafiante. Paulo Sérgio Tumolo, a palavra é sua. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the. Nós vamos me aquecer aqui, ok? Bom, é um enorme prazer. Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer, né? A satisfação estar com vocês hoje, né? Nessa cúpula do trovão. Isso me faz lembrar a época dos bons tempos ali no 13 de maio, né? Quando fazíamos parte da mesma equipe ali nos anos 80 até a primeira metade dos anos 90. Né? Nós debatíamos um monte de coisas, né? Entrávamos na sala da nossa sede, né? Quando fazíamos as nossas reuniões, né? E na entrada, na porta, havia um copo, né? Um copo onde nós, nesse copo, destilávamos, né, o nosso veneno, né, tirávamos o nosso veneno para entrarmos na sala, né? Mas tirávamos o veneno só de uma parte dos nossos dentes, né? E como ninguém sabia que nós deixávamos na outra parte, né, os nossos respectivos venenos, né? E quando entrávamos ali, se tratava, de fato, de uma cúpula do trovão. Essa foi uma prática que nós fizemos, né, durante todo o tempo de existência da nossa equipe, né? Isso, ao contrário de ser uma coisa muito ruim, foi uma coisa extremamente positiva, porque foi isso que permitiu esses debates, né, que fazíamos, né, foi o que as polêmicas que travávamos que nos permitiu que nós pudéssemos, né, dar saltos de qualidade na nossa compreensão acerca do real do capital e ao mesmo tempo dar saltos de qualidade
no nosso trabalho de formação. Vou começar lendo um poema que é um dos meus prediletos poemas, né, do meu dileto amigo. Difícil achar um poema predileto, mas esse é um poema, é um dos meus prediletos do meu amigo, meu grande amigo, parceiro, companheiro, camarada Mauro Iazzi. É um poema que vocês conhecem. Eu vou ler só alguns trechos dele, que eu acho que isso vai nos ajudar a entender um pouco o espírito desse debate, né? O conhecimento caminha lento feito lagarta. Primeiro, não sabe que sabe. Depois, pensa que sabe e se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas, defendendo o que pensa saber, levanta certeza na forma de muro, orgulhando-se de seu casulo, até que maduro explode em voos, rindo, atenção, rindo do tempo que imaginava saber. O conhecimento é assim, ri de si mesmo e de suas certezas. O conhecimento ri de suas certezas. É meta da forma, metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa. Vejam bem, o conhecimento cria e arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto casulo como a asa. Muito bem, eu creio que... Eu fico imaginando como seria praticamente impossível, né, que alguém, né, fizesse um poema, ainda mais com essa qualidade, tratando do tema do conhecimento, né? Só poderia ser Mauro Iazzi mesmo, com essa capacidade infinita dele, né? Inclusive um dos maiores poetas que eu conheço, né? Fazer um poema sobre conhecimento. Então, acho que o Mauro só consegue fazer isso porque Mauro, tem clareza da importância política que tem o conhecimento para nós, né? A insígnia do 13 sempre foi quem sabe mais luta melhor, né? Então, na verdade, essa relação entre o conhecimento e a nossa luta política é uma relação muito mais complexa, né? Se trata, na verdade, de que uma estratégia, né, que seja uma estratégia revolucionária, tem que estar informada, efetivamente, né, num conhecimento teórico, né? Então, o nosso empreendimento revolucionário depende muito do conhecimento, depende em grande medida, claro que o conhecimento teórico não é condição última, né? Não é condição suficiente, mas é condição imprescindível para que nós tenhamos maior ou menor sucesso no nosso empreendimento revolucionário, né? Então, o Mauro sabe disso, penso eu que essa é a razão pela qual ele consegue fazer um poema magistral sobre conhecimento, né? E também ele apresenta aqui, né, como se dá o processo de conhecer o real, né? Sobretudo o real do capital, né? O conhecimento caminha lento, né? Então, isso se trata de um processo de produção do conhecimento teórico, né? Então, esse processo não é uma coisa que se dá de forma imediata, né? Nós sabemos que ninguém, né, nem a humanidade, tomada a humanidade em toda a sua história, e nem um investigador consegue se apropriar daquele objeto que ele está querendo estudar de maneira imediata, né? Portanto, um processo que vai atingindo camadas, patamares, etc., de tal maneira que o próprio investigador, ao longo da sua história individual, né, como investigador, ele vai superando os seus patamares anteriores, né? Isso não é avesso à produção do conhecimento, não é uma negação da produção do conhecimento, mas, ao contrário, é exatamente assim que se dá a produção do conhecimento, né? Então, cada vez se aproximando mais do seu objeto e captando, apreendendo esse objeto, né? Às vezes, muitas vezes, né, um investigador, ele se supera a sua compreensão anterior, porque ele atingiu determinado patamar, ele supera esse patamar anterior por incorporação. Por exemplo, o Marx, né? Nós sabemos que a teoria do Marx, toda a construção teórica do Marx está fundada na categoria que é a pedra angular, que é a categoria de valor. Nós sabemos que, na verdade, ele faz uma superação da compreensão de valor em relação à economia política clássica,
mas por incorporação, tá? Mas há também situações em que o investigador faz rupturas, tá? Ele faz superação por rupturas em relação ao que ele tinha construído anteriormente. Já que estamos dando o exemplo do Marx, então podemos considerar o seguinte: quando o Marx, né, nos manuscritos econômico-filosóficos, que é um dos primeiros momentos em que ele se debruça sobre o temário da economia política, né, e começa a estudar sobre essa matéria, ele ali tem uma compreensão, né, nos manuscritos econômico-filosóficos, ele tem a compreensão de que o trabalhador é ele mercadoria, né? Então, vejam, com o tempo, né, o Marx foi percebendo que não era exatamente isso, né? Na medida que ele vai estudando, ele percebe que não era o trabalhador mercadoria, e sim a força de trabalho mercadoria, tá? Ele só consegue, né, ter clareza disso nos anos 50, e só vai, de fato, demarcar essa diferença no final dos anos 50, quando ele está escrevendo os Grundrisse, quando ele vai escrever também para ser publicado o Para a Crítica da Economia Política, né? Aí é que Marx tem clareza de que não é o trabalhador como mercadoria, mas a força de trabalho como mercadoria. Aqui não se trata de uma superação por incorporação. Marx não incorpora a compreensão segundo a qual o trabalhador é mercadoria. Pelo contrário, ele tem que descartar isso, tá? Na verdade, as duas compreensões que aparecem, né, primeiramente nos manuscritos do trabalhador como mercadoria e depois, né, nos Grundrisse, para a Crítica da Economia, a força de trabalho como mercadoria, na verdade, essas compreensões elas são antagônicas entre si. Não é possível, né, o trabalhador ser mercadoria não é possível a força de trabalho ser mercadoria se o trabalhador é ele mercadoria, tá? Portanto, Marx tem que romper com essa compreensão. E isso significa que Marx rompeu com ele próprio, tá? E vejam, eu não estou falando da ruptura que Marx fez quando ele era um autor, né, um pensador hegeliano de esquerda, com o Marx em relação ao Marx marxista. Claro, essa foi uma ruptura que o Marx fez, o Marx materialista, né? Essa foi uma ruptura que o Marx fez. Eu não estou falando dessa ruptura, eu estou falando de uma ruptura do Marx quando era materialista, já era materialista nos manuscritos econômicos filosóficos, e o Marx materialista no Para a Crítica da Economia no final dos anos 50. Então, é normal que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. Portanto, questionamentos que fazemos, debates que fazemos, isso é uma coisa necessária. Polêmicas que estabelecemos são coisas necessárias. Eu mesmo, né, escrevi um texto há poucos anos atrás, fazendo uma autocrítica, criticando um texto de minha autoria, que publiquei há cerca de 15, 20 anos atrás, tá? E fiz questão de que esses dois textos estivessem numa mesma coletânea de um livro, para que o leitor pudesse, eu anuncio isso, tá? Que o leitor pudesse ter acesso à minha compreensão posterior, em que eu rompo com compreensões anteriores que eu tinha, tá? Não só o Marx fez isso, né? Eu também fiz isso, o 13 de maio fez isso, né? O 13 de maio fez constantemente esse tipo de superação, seja superação por incorporação, seja superação por rupturas, né? Então, por exemplo, não é novidade nenhuma para vocês que no início nós tínhamos o nosso referencial era um referencial freiriano, um referencial fundado no Paulo Freire. O autor que nós usávamos para nos embasar e embasar a nossa prática formativa foi Oscar Hara. O Oscar Hara era um autor de origem peruana que tentava fazer uma mesclagem, uma junção, na minha opinião, impossível. Mas assim, essa é a minha compreensão hoje. Na época eu não tinha essa compreensão, que era a junção entre Paulo Freire e Marx, tá? O Oscar Hara era a nossa referência, né? Então, vocês sabem muito bem que, de referência, né, o Oscar Hara ele se transforma no autor com o qual nós vamos estabelecer uma posição crítica, né? Então, é verdade que nos cursos de formação dos monitores, né, nós utilizamos o texto do Oscar Hara para fazer a crítica ao Oscar Hara. Nós fizemos, na verdade, não uma superação por incorporação,
né? Nós fizemos uma superação por ruptura com o referencial freiriano e com o referencial do Oscar Hara. Tá? Esse foi um dos momentos que fizemos isso. Há outros momentos em que fizemos isso. Por exemplo, nós produzimos muito material, né? Nessa época, material que tratava de temas que eram temas dos nossos cursos. Um deles era um texto que nós produzimos, na verdade foi o nosso grande, né? Nosso grande militante da nossa equipe, né? Que foi um grande parceiro, um grande companheiro, que foi Humberto Bodra. Eu quero fazer a minha homenagem a ele, né? Humberto Bodra, ele que era responsável, em grande medida, pela área, né, da economia política, elaborou um texto que se chamava Noções Básicas da Economia Política, que era o texto usado no curso Noções Básicas da Economia Política, um curso de uma semana. Muito bem, esse texto ele foi produzido, esse texto era utilizado em larga escala, né? De tal maneira que nós decidimos publicá-lo num caderno, né? Por meio de uma editora, que era a editora Loyola. A editora Loyola era uma grande editora, que continua sendo até hoje, e publicou esse texto em um caderno muito mais sofisticado e passou a se chamar Classe contra Classe, né? Eu não sei se vocês podem colocar aí a capa desse caderno, né? Esse caderno foi publicado pela editora Loyola e esse caderno vendeu, né? Ele circulou enormemente, né? Enormemente pelo Brasil inteiro e para fora do Brasil, né? Dificilmente algum militante ali dos anos 80, 90 não teve acesso a esse caderno, seja comprando, seja fazendo nosso curso, né? Muito bem, chegou um momento que a nossa equipe, né, nas cúpulas que fazíamos, né, nas cúpulas do Trovão que fazíamos na nossa equipe, nós fomos chegando à conclusão, na medida que nós fomos estudando, né, essa matéria, né, nós fomos chegando à conclusão que havia muitos problemas, né, conceituais nesse texto, né, de tal maneira que esses problemas, na medida que nós fomos entendendo, nos aprofundando, nós fomos percebendo que os problemas eram cada vez mais profundos na nossa percepção. De tal maneira que nós, a equipe, decidimos parar de publicar esse texto. Tá? E mais do que isso, nós proibimos a leitura desse texto, porque havia equívocos conceituais muito profundos. Tá? Então, nós fizemos isso no 13. Portanto, é normal que isso aconteça. Nós fomos aprendendo, estudando, percebendo, né? E, na medida que a gente vai fazendo isso, nós fomos fazendo superações, inclusive por rupturas, como foi também o caso deste texto, né? O Mauro costumava brincar, né, que o 13 era uma espécie de cachorrinho com dentes bem afiados, né, que a gente soltava na sala e que ele mordia o calcanhar de todo mundo, né, inclusive o nosso próprio calcanhar. Tá certo? Isso nós sempre soubemos disso. Portanto, não há novidade nenhuma nos questionamentos que eu e outras pessoas vimos fazendo sobre chuveiro e outras questões. Então, isso também me faz lembrar de um momento bastante hilário que nós vivemos ali na nossa equipe, né? Quando o Humberto Bodra, que eu já mencionei aqui, mais uma deferência que faço a ele, uma homenagem que faço a ele, Humberto Bodra se declarava um marxista cristão, né? E ele tentava, né, sugerir para a gente que nós deveríamos utilizar, vejam que interessante, utilizar o Cântico de Maria, que é uma passagem conhecidíssima da Bíblia, para quem conhece a Bíblia, né, utilizar o Cântico de Maria como exemplo para a gente entender as leis da dialética. Né? Essa é uma revelação muito interessante que estou fazendo. Vejam que nós debatíamos intensamente essas questões e isso era extraordinário. E vejam, agora é um privilégio nós estarmos fazendo isso depois de tantos anos, né, que nós dissolvemos a nossa equipe por decisão nossa, né,
nos encontrando novamente para retomar essas discussões, né? Com relação ao método, né, com relação ao método que eu venho fazendo questionamentos, na verdade, eu já tinha anunciado isso no outro evento do qual eu participei, em que eu tratei sobre o método, né? Eu realmente nunca consegui ter uma compreensão que me parecia minimamente satisfatória, né? Nos últimos anos, isso já há mais de 30 anos, né? Então, nos últimos anos é que me debrucei por diversas razões, não é o caso aqui de repetir isso, né, sobre esse tema. E creio eu que, talvez, pela primeira vez, eu tenha começado a entender um pouco sobre o método Marx. Tá? Eu não tenho certezas a respeito disso. Eu tenho convicções nesse momento, mas as minhas convicções, elas podem ser alteradas, como eu já alterei posições que eu tinha anteriormente. Portanto, eu não estou num processo, né, de compreensão do método que é um processo de chegada. Eu estou num momento que é muito mais um ponto de partida para a compreensão do método. E, por isso, esse debate com vocês e com o Mauro é de fundamental importância, né? Por isso, creio eu, que esse deve ser o espírito dessa discussão que estamos fazendo, né? Não se trata, como já foi demarcado no começo, não se trata de um jogo de futebol em que tem torcidas de um lado, não se trata de um vencer o outro. O que se trata é de retomarmos, né, uma velha prática do 13 que sempre ocorreu e que permitiu justamente que nós pudéssemos dar saltos extraordinários na nossa compreensão e saltos extraordinários na nossa tarefa de formação. Eu vou retomar rapidamente, né, a questão do método. Eu não vou poder gastar muito tempo, né, eu vou retomar de maneira bastante resumida, né, para apresentar para vocês, dessa forma, como eu, né, tenho interpretado de maneira ainda bastante incipiente, né, o método do Marx. Tá? Normalmente, o método do Marx, como vocês bem sabem, é identificado, né, a partir do texto do próprio Marx, que é o texto que se chama o método da economia política. Né? Esse texto, na verdade, que se chama o método da economia política, Marx o escreveu em 1857, né, como um pedaço, um trecho de uma introdução que provavelmente ele queria aproveitar depois para a publicação. Ele não escreveu esse texto para ser publicado, tá? Esse texto não foi publicado em vida do Marx, pelo contrário, tá? Depois eu provavelmente vou mencionar que ele decidiu não publicar esse texto. Ele tomou a decisão de não publicar esse texto, tá? Ele foi encontrado já nos anos 30 do século XX, né? E foi publicado não pelo Marx, tá? Porque ele mesmo decidiu não publicar. Mas, de qualquer maneira, esse texto, né, ele serve como a principal referência para a compreensão do método Marx. Tá? No entanto, apesar de que esse texto seja o mais conhecido dele, é o texto mais utilizado para a compreensão do método do Marx, eu tomei a decisão de não começar por ele. Eu vou começar por um outro texto do Marx, que é o prefácio do texto que ele publicou, que se chama Para a Crítica da Economia Política, em 1859, portanto, 2 anos depois. Esse texto que o Marx, de fato, publicou, né, que se chama Para a Crítica da Economia Política, ele faz um prefácio. Né, e nesse prefácio, ele, inclusive, anuncia, no segundo parágrafo, que ele decidiu não publicar aquela introdução, e não publicar o método da economia política, e ali apresenta as razões para essa decisão de não publicar. Né? Eu também não tenho tempo para entrar nessa questão, talvez ela volte mais para frente. Além disso, no prefácio, né, o Marx vai nos contar, tá, o itinerário que ele fez, né, desde o princípio dos seus estudos para aprender o seu objeto principal, fundamental, que era o capital. Então, o itinerário que ele fez, ele nos conta ali. Vocês conhecem esse texto, é um texto largamente
lido, estudado, então eu só vou rememorar de maneira bastante telegráfica o que ele ali nos apresenta. Ele começa dizendo, o Marx começa dizendo que no início, né, a área sobre a qual ele se debruçava para estudar era, né, inicialmente a filosofia, e depois ele acabou caindo na área do direito, né, para estudar o Estado, etc. Portanto, o início das análises dele é o direito, tá? E ele, então, nessa época, estudando questões relacionadas ao direito, começou a trabalhar, logo depois de defender a sua tese de doutorado, ele começou a trabalhar no jornal Gazeta Renana, como vocês sabem, né? E no jornal, durante essa época, ele se deparou com uma série de questões, né, que ele mesmo, depois, no prefácio, vai escrever, né, sobre questões de interesses materiais ou interesses econômicos, etc. Né? Principalmente o chamado roubo de lenha. Né? Eu também não tenho não tenho tempo para entrar em detalhes, no entanto, ele justamente discutindo essas questões, né, é que ele vai começar a se dar conta que o direito não se explica por ele próprio, o Estado não se explica por ele próprio. Tá? Por isso é que ele faz, então, esta inversão, ou melhor, ele faz a sua demarcação materialista. Ele vai entender, finalmente, que para compreender o direito, o Estado, ele precisa ir para a base material. Tá? Ou seja, aquela frase, né, extremamente importante que ele apresenta ali no prefácio não é a consciência que determina o ser, mas é o ser que determina a consciência. Tá? O que ele consegue perceber é que as relações sociais de produção desse ser é que determinam a consciência, determinam o direito, determinam o Estado. Portanto, se ele quer compreender o direito, ele tem que ir na base material. Né? E ele anuncia que a anatomia da sociedade deve ser buscada na economia política. Por essa razão é que Marx vai à economia política. Portanto, vejam, o que eu já estou apontando aqui é que o primeiro grande movimento do Marx, né, para apreender, né, neste caso, o direito, o Estado, né, é a sua demarcação materialista. Tá? É a sua demarcação materialista. Este é o primeiro movimento. Né? O ponto de partida do Marx não é o direito, não é a população. Tá? O ponto de partida dele é o direito. Aí ele vai na economia política. E indo na economia política é que temos que considerar a questão que é o texto, que se chama o método da economia política. E eu vou entender que o método do Marx em oposição à economia política é o método da crítica da economia política, porque o Marx está fazendo uma crítica. Então, ali o Marx parte, então, ele vai estudar um determinado país, né? Então, bom, para entender um país, eu parto da população. E aí ele vai dizendo, bom, mas a população, para entender a população, eu preciso entender as classes sociais. Para entender as classes sociais, eu preciso entender o capital. Para entender o capital, eu preciso entender o trabalho assalariado. Para entender o trabalho assalariado, eu preciso até chegar na mercadoria. Tá? Daí, então, vejam, ele parte do direito, vai para a base material, para a economia política, o ponto de partida dele é a população ele vai fazendo uma digressão, tá? Buscando o encadeamento das determinações até chegar na determinação mais simples, que é a mercadoria. Saindo da mercadoria, aí ele faz o caminho de volta. Da mercadoria, ele vai, então, fazendo todo o encadeamento das categorias, que são mercadoria, valor, dinheiro como capital, força de trabalho como mercadoria, parará, até chegar de volta ao capital, ali no livro primeiro, né? No final do livro primeiro, e até voltar à população, tá? No capítulo 23 do Capital. No capítulo 23, onde ele vai tratar da população outra vez, agora, no plano do concreto pensado, ele volta para o direito. Tá? Então, ele parte, então, da população, que ele vai entender como concreto aparente, ou concreto idealizado, vai para a mercadoria, da mercadoria ele faz um retorno, vai para o capital, portanto, no plano da totalidade, aí sim, no plano da totalidade, que é o capital, e volta para o direito. Muito bem.
esse é todo o movimento, são 4 movimentos que o Marx faz, portanto, para compreender o direito Estado. Tá? Então, eu afirmei nas minhas exposições anteriores, né, que não dá para utilizar o método do Marx para compreender qualquer objeto de investigação. Tá? O que eu afirmei foi que o método Marx serve para compreender o ser do capital, tá? E aspectos, né, que dizem respeito ao ser do capital. Ele não serve como um método para investigação, para o estudo de seres que não são históricos, tá? Que seres e também não, ele também não é um método adequado para explicar determinados aspectos que dizem respeito ao ser social, que não sejam ser social do capital. Tá? Isso tem que ver com a questão do chuveiro, né? Eu vou ter que voltar nessa questão do chuveiro posteriormente, porque o meu tempo está se esgotando, tá? Então, eu vou terminar lendo agora inteiro, tá? No tempo que me resta, eu vou terminar lendo inteiro o poema do Mauro. Tá? O conhecimento caminha lento feito lagarta. Primeiro, não sabe que sabe, e voraz contenta-se com o cotidiano orvalho deixado nas folhas vividas das manhãs. Depois pensa que sabe, se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas, defendendo o que pensa saber, levanta certeza na forma de muro, orgulhando-se de seu casulo, até que maduro explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber ou guardava preso o que sabia. Voa alto sou ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo, descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar, voltar à terra com seus ovos, à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim, ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma, metamorfose e movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa. Mauro Iazzi, no poema Aula de Voo. Depois, na sequência, eu volto a tratar do chuveiro, porque não houve tempo, eu calculei mal aqui no tempo, mas eu volto a tratar sobre esse tema. 9, 8, 7, 6, 5. Uau, você nunca foi tão preciso. Muito bom, Bino. Muito pedido. Paulo Tomolo leva a luta para o segundo round. Esse primeiro round, repare que ele foi muito preciso e ele foi muito intenso. Paulo Tomolo já começa com vários golpes, né? De cara já parte ali com o que a gente identificou como um mata-leão, né? Aulas de voo de Mauro Iazzi para Mauro Iazzi. Em seguida ele fez uma coisa que a gente interpretou aqui como sendo um parafuso, mas ficamos na dúvida, né? Misturava um pouco de capoeira com Muay Thai, vários golpes, certo, Bino? Vamos ver agora o desafiado, não é? Vamos ver o que o desafiado tem a dizer. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond Então, eu comecei dizendo não que eu desconfie de pessoas formadas pelo Luiz Carlos Scarpe, mas eu também vou controlar meu próprio tempo. Mas isso aí é uma questão de prerrogativa, né? Boa tarde para todos e todas, boa tarde para o Paulinho, né? É sempre um prazer estar aqui no Decifra-me, eu te devoro. São poucos os espaços que a gente pode fazer isso, como o pessoal falou, o Paulinho reiterou. O 13 foi um deles, né? Em que a gente podia levar as divergências, discordar. Humberto, uma vez, discutindo produtivo e improdutivo, começou a exposição dele, parece-me claro e cristalino, e aí defendeu sua posição, portanto, não há dúvida em relação a isso. E teve 7 inscrições na turma para discordar dele, das quais 5 eram da equipe de monitores do 3 de maio, que estavam lá assistindo o curso e discordando do Humberto em plena turma de monitores. Então, essa debates, né, que levavam a tarde inteira, com lousas incríveis, coisas, odisseias de debate, isso só é possível
em espaços que você tem certeza de que aquilo que você fala não vai ser usado contra você do ponto de vista pessoal, do ataque, da desqualificação, mas que é uma guerra de argumentos, né? Então, essa é a tradição, né, do 3 de maio. É boa que ela está seguindo aqui no Decifra-me. Também concordar com o Paulinho, é sempre bom a gente concordar com o oponente para depois a gente discordar dele, né? Uma tática boa. Com essa ideia do movimento, né? Quer dizer, é essencial no método a ideia de movimento. Só que muitas pessoas acreditam que esse movimento está lá fora no real para ser captado e não compreendem que o movimento perpassa o próprio método, perpassa as próprias categorias, perpassa as próprias produções teóricas que derivam do método, né? E isso é uma coisa essencial, porque essa é a nossa postura contra toda e qualquer forma de dogmatismo, de sectarismo do ponto de vista da teoria, né? E eu queria começar lendo um texto, um parágrafo do Lukács, que ele é significativo pelo que diz, mas também pelo contexto, porque é um dos primeiros textos marxistas de Lukács no início do século XX, né, em 1918, quando ele adere ao marxismo, entre 18 e 23, quando ele vai compilar o História e Consciência de Classe, mas é um texto anterior à História e Consciência de Classe que vai ser introduzido, é um ensaio que compõe o História e Consciência de Classe, mas foi produzido antes. E é interessante que esse parágrafo está no texto anterior e cai fora no texto que é compilado em 23, que é a História e Consciência de Classe. Mas eu acho ele preciso, né? Acho que o Lukács não deveria ter tirado esse texto. E ele diz o seguinte, que os conceitos não podem ser entendidos como esquemas rígidos, que uma vez determinados já não mudam o seu sentido. Consiste que os conceitos não são configurações intelectuais isoladas entre si, que pode ser compreendida abstratamente. São, ao contrário, realidades vivas, que geram um processo de transição contínua de saltos. Esses conceitos, assim compreendidos, criam um processo no qual o conceito isolado se converte lá na frente necessariamente na sua antítese, na antítese da formulação originária, na negação de si mesmos, para unificar-se mais adiante, tal como na negação da negação, em uma unidade mais elevada, e assim sucessivamente até o infinito. Eu acho preciso, né, esse trecho de Lukács, porque ele dá exatamente essa dimensão de que nós não podemos compreender o método como algo acabado, como um conjunto de regras, leis, conceitos, categorias, que, uma vez estabelecidos, são imutáveis, né, como uma ferramenta externa ao movimento do real. Ele está imbricado no movimento do real, né? Lógico, nós não somos pós-modernos e não achamos que isso é uma roda de vento, uma biruta que vira para qualquer lado. Ele tem determinações, ele tem elementos que não se alteram, né? Que são fixos, ainda que dentro da relatividade do movimento do real. Mas são, né? Tem consistência de método que não ficam mudando a cada aproximação, não é? Eu acho que aí está o eixo, né? Não sei se da divergência, a gente vai ver depois, mas o eixo de uma diferença que a gente pode localizar e que pode ser útil para a gente debater sobre o método, refletir sobre a perspectiva pela qual o Marx compreendia a apreensão do real. O Marx constrói um método, né? E ele constrói, como bom materialista, com os materiais existentes. O Marx não construiu o método da sua cabeça. Ele não encontrou Engels e falou, tá legal, zera e vamos pensar uma forma de apreensão do real para que a gente não use isso que a gente conheceu na faculdade de Direito, que a gente conheceu com a filosofia alemã. Pelo contrário, eles partem da filosofia alemã, partem primeiro do princípio, disso que o Paulinho chamou de primeiro movimento, de demarcação, e que nos cursos a gente chama de pressuposto, princípio materialista, né? O Marx adere ao princípio materialista ainda na sua formação, por contato, como nós sabemos disso, é conhecido, né, de um filósofo alemão, que é o Ludwig Feuerbach. Que, se fosse brasileiro, teria sido conhecido na história por Lulu ou Fefe, mas como ele era alemão, é Ludwig Feuerbach. O Feuerbach
é o materialista que chama a atenção de Marx, de outros hegelianos de esquerda, para a crítica ao pressuposto idealista de Hegel e da necessidade de compreender o mundo ideal, o da religião, o do direito, né, da filosofia, como expressão ideal de um mundo material que são os homens, as mulheres, aqueles que produzem e reproduzem sua vida e que projetam para fora de si, em manifestações ideais, elementos que são da sua própria essência como seres históricos e materiais, né? É interessante que indo para o final da fala do Paulinho, essa preocupação que o Paulinho levanta, é possível estender o método, né, da compreensão do ser social e histórico do capital para outros objetos, é uma polêmica que está dada no início desse processo e da apreensão materialista da obra de Feuerbach. Porque Feuerbach estava convencido que a sua crítica por esse procedimento à categoria de alienação em Hegel, o que levava à sua compreensão do fenômeno religioso, se aplicava ao estudo da religião, ao estudo do cristianismo, né? O Marx começa a subverter isso exatamente quando ele pega e vai fazer a crítica do Estado. A crítica do Estado e do direito é desautorizada por Feuerbach. Feuerbach não concorda que é possível utilizar a sua crítica materialista do objeto do religioso para o objeto Estado, e daí o direito. Mas é difícil, por uma série de razões, convencer um cara de 24 anos, 23 anos, que ele não deve fazer aquilo que ele tem convicção de que deve ser feito. O Marx escreve, né, a sua crítica à filosofia do direito de Hegel, usando fartamente o procedimento materialista na crítica à concepção de Estado em Hegel. E de forma bastante rica, complexa, mas bate numa armadilha, que é exatamente o que levará ao próximo passo com a crítica da economia política, né? No entanto, a gente sempre enfatizou, e esse é um aspecto importante de destacar, tenho certeza que o Paulinho, na sequência, vai abordá-lo. Nós sempre enfatizamos, na nossa apropriação do método, eu vou guardar um tempo generoso para discutir a prática pedagógica, né? Mas a gente sempre partiu da compreensão de que era preciso apresentar em linhas gerais os elementos constitutivos do método em Marx, né? Isso tem um motivo, que eu espero que fique claro até o final. Além do princípio materialista, exige a apropriação de uma lógica dialética. O método não pode ser o primeiro procedimento, o primeiro movimento, a demarcação materialista. Ele tem que se estender, além disso, né, para uma lógica, porque essa lógica dialética incide sobre a própria perspectiva materialista. É interessante notar que quando Engels e Marx vão realizar o famoso acerto de contas com a esquerda hegeliana, em livros como A Sagrada Família ou como A Ideologia Alemã, um dos primeiros objetos da crítica não é o Hegel, é o Feuerbach, né? É o limite do materialismo de Feuerbach, né? As teses não são teses contra Hegel, são teses contra Feuerbach. Por quê? Porque é fundamental calibrar o pressuposto materialista à luz da lógica dialética, porque senão ele fica aquilo, né, que nós conhecemos por materialismo vulgar. Então, isso é que é um ponto de partida importante, né? Só é possível compreender o método na sua integralidade, o que nós, esquematicamente, com todas as mediações da educação popular, chamávamos de dois elementos que constituem qualquer concepção de mundo, qualquer forma filosófica, que é o princípio e uma lógica, né? Não há nenhuma forma de pensamento que não parta de pressupostos e que não se articule em uma forma lógica, né? Ou seja, a maneira de estruturar o pensamento, as regras do proceder do pensamento para se apropriar do real. O 3 de maio se propunha formar monitores. Então, eu quero começar aqui dizendo que o método entrou nessa discussão. Por quê? Porque a gente fazia os cursos de formação, as pessoas gostavam do jeitão da formação, queriam saber como fazer. Na sua generosidade, Humberto criou um curso de monitores, né, em que ele, num primeiro momento, queria passar para todos aqueles que estavam ali querendo se formar a sua própria bagagem. É isso, né? O seu ponto de partida era esse.
Mas é evidente que Humberto ordenou isso em elementos de economia política, de história, e achava fundamental que tivesse elementos de método. Por quê? Porque a nossa suspeita, quer dizer, vamos partir daí, não era um princípio, ele foi ganhando força de princípio, mas partiu de uma suspeita, né? A educação popular não é só um conteúdo a ser transmitido, né? Seja ele de economia política, seja ele de história da luta de classes no Brasil, seja ele das experiências revolucionárias da nossa classe. Era também, ou vários outros, como comunicação e expressão, questão de gênero, etc. Mas era uma maneira de fazer isso, né? Então, essa maneira de fazer isso também implicava, em mais do que socializar roteiros, uma compreensão do mundo e da educação que nos permitisse que as pessoas se preparassem para produzir roteiros, atividade de formação, etc. e tal, né? Famosa ensinar a pescar, não entregar o peixe. Nesses elementos do ensinar a pescar, Humberto falou, bom, vamos fazer uma discussão de método, né? Então, aí entra um elemento importante, o da mediação pedagógica. Quer dizer, o método que a gente se apropriou, que ao final a gente vai compreender, não é um método em que a gente compreende teoricamente e depois tenta criar uma forma prática de educação que o aplique, né? Ao praticar uma forma de educação, nós não somos praticistas, mas a nossa trajetória foi essa, a gente foi consolidando certas maneiras que nos monitores precisavam ganhar homogeneidade. Na equipe do 13, não. Na equipe do 13, o Paulinho saía para fazer um curso, eu saía para fazer outro, o Scapo fazia um curso, o Fábio saía para fazer um curso, e ninguém dava um manualzinho de, ó, use essa metodologia. Ache um jeito, peão, de que esse conteúdo acabe no colo daqueles nossos participantes. E cada um fazia de um jeito. Tanto é que questões de sindicalismo, os primeiros cursos não tinham roteiro, não tinham nada, né? Tinham temas a ser desenvolvidos e que a gente desenvolvia cada um de um jeito. A necessidade de homogeneizar isso vem dos monitores, né? Então, nos monitores, tem o seminário de consciência, tem o seminário de método, tem o estudo do capital, que corresponde, cada um deles, à necessidade, seja de socialização de conteúdo, seja de discussão da forma de passar esse conteúdo. Aí entra em jogo uma questão fundamental, que é da mediação. Quer dizer, o nosso método pedagógico, né? Que eu não sei se aí o Paulinho tem essa batalha, ele tem razão com isso, deixa ele entrar nessa trincheira, né? Quer dizer, são técnicas, são procedimentos, são recursos que a gente usa para poder pedagogicamente trabalhar determinado conteúdo. Nós não partimos do conteúdo na sua integralidade, né? Nós sabemos o que é mais-valia, mas ele não começa a explicar o que é mais-valia. A gente vai criar formas mediadas de apresentar patamares que se choquem com o senso comum, que exijam explicação, que a gente apresenta uma outra parte que completa e que vai construindo dessa maneira conceitos, categorias que vão constituir o nosso conteúdo, né? Quer dizer, a gente não começa pela exposição do conteúdo pronto, mas vai chegar lá. Então, não adianta a gente chegar no começo de uma exposição e falar, olha, o Marx tem um método materialista e dialético. Porque as pessoas falam em o quê? Balançariam a cabeça e falam sim. Veja, essa é a aparência, essa é a aceitação, a crítica. Marx era materialista. O que vocês são? Todo mundo balançaria a cabeça e falaria somos todos materialistas. Então, qual que é a mediação que nesse aspecto entra? A maldita machadinha. Por quê? Porque as pessoas vão falar, ao expor se é a machadinha, se é a intenção da machadinha, ou se é o que demorava 10 segundos para aparecer a necessidade, não importa a resposta. O que importa é que vinha conteúdos que expressavam o quanto as pessoas ainda estão presas num universo idealista. Eu lembro que o Paulinho fazia essa discussão na educação, com o texto do Cunha, no Luiz Cunha, se não me engano, que a gente até incorporou no Monitores, em que o Paulinho não falava que os caras eram liberais, deixava os caras expor o que eles achavam sobre educação, quais os valores, e os caras se mostravam profundamente liberais, Então, é a mesma coisa, Quer dizer assim, a partir de uma discussão que traga para a substância da coisa, qual é o princípio determinante,
é a materialidade das coisas ou a expressão ideal que delas derivam, né? Não são as ideias que determinam o ser social, é o ser social que determina. Isso é feito por mediações, não é? Aí entra a mediação da necessidade de entrar as leis da dialética, chamadas leis da dialética, ou como nós chamamos hoje, momentos, né, da lógica dialética que se expressa na matéria. Ora, se você começa por aí, as pessoas vão se considerar dialética, mas ninguém sabe o que é dialética. Né? Ninguém tem a menor ideia do que é isso. Os atalhos para explicar são sempre muito precários. Isso não é uma dificuldade do ser em si da dialética. Nós esbarramos em coisas muito maior do que isso. Não adianta você chegar num momento e falar, olha, o Hegel tinha uma lógica, né, que é diferente da lógica do Feuerbach, e o Marx incorporou essa lógica. Mas qual é essa lógica? Ela é dialética. Legal. E o que é isso? Não tenho a menor ideia. Não é? Ou seja, o risco da adesão formal à crítica, a uma palavra que não vem carregada da sua substância, do seu conteúdo. Né? Portanto, a gente fazia isso de uma maneira que eu acho bastante produtiva, do ponto de vista da formação, da educação popular, da formação de monitores, que era o seguinte: entregava exatamente esse texto, o texto do prefácio da contribuição à crítica da economia política, de 1859, né, um parágrafo dele, ou mais precisamente uma parte do parágrafo dele. Eu sei que quem está assistindo aqui não conhece, é um texto inédito que a gente quase nunca usa, com aqueles numerinhos do lado, né? Um texto em que a gente vai propor uma leitura inicial daquele texto, apresentando em linhas gerais o que seria o princípio materialista, já construído por uma provocação inicial. As pessoas leem o texto e encontram muitas referências sobre o materialismo. Mas, inevitavelmente, eu estou falando tranquilo porque eu fiz esse exercício, não só nas 30 e tantas turmas do 13, considerando aí Nordeste, considerando aí Paraguai, Rio Grande do Sul, mas também várias vezes na aula, apresentando isso para meus alunos na Escola de Serviço Social, seja no FRJ, na Unifesp, em outros cantos. E, invariavelmente, é uma leitura esquemática do texto. É uma leitura vulgar do texto. É uma leitura que acaba chegando à conclusão que a história não pode mudar, a não ser que as forças produtivas se desenvolvam e se choquem com as relações sociais de produção. Né? Uma relação mecânica entre a materialidade e a superestrutura, entre as relações sociais que constituem a sociedade e as suas expressões jurídicas, políticas, ou a sua expressão em formas de consciência. Agora, por que essa leitura é mecânica? Que leva lá no final do texto a acreditar que se esperar desenvolver o capitalismo, sem o qual não é possível vir numa nova fase, que é a da revolução proletária e socialista. Não é? Por que isso ocorre? Não por uma deficiência de leitura, não por uma ausência de tempo para ler atentamente o documento, porque falta um elemento essencial no método, que é a compreensão dialética. A compreensão da dialética é que faz aquele texto ganhar sentido, é que faz aparecer o sentido que não está explícito na redação do texto. E por que ele está implícito? Porque ele não é um texto, é uma lógica. A lógica está por trás do texto, através do texto, mas não explicitamente no texto. Todo mundo que fez sabe que a brincadeira maior é essa. Agora, ler o texto, entender o que é dialética, ótimo. Quantas vezes o Marx fala em dialética? Nenhuma vez. Mas está lá a dialética. Agora, como é que eu posso achar a dialética se eu não sei o que é a dialética? Então, nós vamos apresentar a dialética de uma forma extremamente esquemática e formal primeiro, tanto é que a gente insiste que é o sapo morto, né, para poder depois mexê-lo mais à frente como uma lógica sofisticada que não se reduz àquele esqueminha da apresentação inicial. Mas sem aquela apresentação inicial é impossível achar a dialética no texto. Não adianta. O Conder, para mim, resolveu isso. Né? O Conder tem uma historinha, o Leandro Conder, tem uma historinha em que ele fala que a dialética, por assim dizer, nós somos apresentados a ela duas vezes. A primeira, quando nos apresenta a dialética, e nós só podemos compreendê-la à luz da lógica formal que está na nossa cabeça.
Uma vez que a gente compreende formalmente a dialética, nós vamos ser apresentados uma segunda vez a dialética, agora compreendendo nos seus fundamentos, e aí sim a gente pode saltar por uma compreensão dialética da dialética. Olha que dificuldade, né? A gente faz isso mediando desde aquele texto bastante simples do Reich, que é, na verdade, um texto em que eu reduzi aos aspectos essenciais o capítulo do Reich sobre a dialética, para depois apresentar uma leitura do Lefebvre, para depois chegar no Lenin, né? E vamos lembrar que isso vai sair das 7 características, né, para 9 do Lefebvre, para chegar nas 16 do Lenin, já sofisticando mais esse movimento da dialética com vários aspectos. Não adiantava nada dar de primeiro o texto do Lenin, né? Aquele caminhozinho das pedras é essencial. E ele que vai chegar, por incrível que pareça, na maldição do chuveiro. Por quê? Porque o Hegel, o bom e velho Hegel, na história da filosofia, quando vai apresentar a dialética, logo no primeiro aspecto, ele vai dizer o seguinte: nada de exemplos, digressões inúteis. Porra, o que mais a gente faz é dar exemplos ridículos, digressões inúteis. Por quê? Se o Hegel aconselhou, não, trate do movimento, não fica dando exemplo, né? Trata do movimento em si. Eu tenho 2 observações aí. Primeiro, o Hegel descumpriu essa regra. Está cheio de exemplos no Hegel. Tem o exemplo da rosa, né? Tem o exemplo da noite, do dia. Está cheio de exemplos lá na história da filosofia. Por quê? Porque como aquilo é um diário de classe, né? Alguém que anotou as aulas do Hegel. Você tem que achar um jeito de materializar, visualizar aquele movimento que você quer descrever para... Senão a gente cai, né, no Düring, que acha que é a palavra, que é a linguagem que deturpa a verdade, que, portanto, o Engels brincava que os grandes filósofos seriam os animais, porque não tem palavra, né? O exemplo são mediações pedagógicas. Eu poderia escapar desse golpe mortal do Paulinho usando um recurso que eu achei que eu nunca precisaria, mas veja só, né? Agora eu vou ter que usá-lo. Porque quem fez as turmas de monitores deve lembrar que, antes de dar os exemplos, eu sempre fiz a seguinte ponderação. Atenção, agora vamos para o terreno perigoso dos exemplos ridículos. E eu fazia sempre uma ponderação. Qual é a ponderação? Se alguém um dia disser que eu usei esses exemplos, eu nego. Então, eu poderia resolver essa polêmica da seguinte maneira: eu nunca falei em chuveiro. É uma calúnia. Eu nunca usaria um exemplo tão ridículo desse. Eu estava dando a questão das relações entre a singularidade, a particularidade e a universalidade. Se alguém lembra de chuveiro, deve ser um problema mental. Alguém está falsificando nossas atas para nos, né, criar problemas diante do devir, das gerações futuras. Imagina se eu ia usar algum exemplo, por exemplo, de abelhas treinadas sendo colocadas dentro de um balão. Imagina, que cabeça geraria uma formulação dessa? Né? Não. Os exemplos foram usados com o seguinte compromisso: entendeu, visualizou, joga fora o exemplo e fica com aquilo que o exemplo quer tratar. O chuveiro, né, que parece que vai ser assunto do nosso próximo bloco, o chuveiro entra porque as pessoas, ao serem apresentadas pela lei da dialética, têm a impressão equivocada que aquilo é um roteiro de estudo de apreensão do real. Ponto 1, a objetividade na análise. Ponto 2, acha as contradições. Ponto 3, achou as contradições, agora vamos ver como que uma coisa já traz em si o germe da... Não. Aquilo é o movimento do devir. A apropriação disso pelo conhecimento é outra coisa. Existe um outro procedimento, né? E é isso que o Marx está tratando no método da economia política. E no método da economia política, ele usa esse raciocínio, né, de decompor o todo em partes até chegar à sua menor parte. E, ao chegar na sua menor parte, ele vai recompondo o todo através de conexões e relações complexas até que ele vire um todo formado por um conjunto de conexões, não mais o real aparente, né, o concreto caótico, mas uma rica totalidade de relações e determinações complexas. Ora, dito isso dessa forma, ninguém entenderia porra nenhuma.
Então, a mediação é buscar um exemplo que materializasse isso. Quando as pessoas chegam na compreensão disso e falam, porra, como o Marx é genial, a gente revela. Acho que todo mundo que assistiu o curso deve lembrar desse momento. Esse não é o método do Marx. Esse é o procedimento da razão analítica e sintética, que produz análise e leva uma síntese. Agora, cruze isso com o princípio materialista e com a dialética. Isso, no final, o último parágrafo, que é uma síntese brilhante, o Marx está rompendo com Hegel, num aspecto, e trazendo de Hegel uma série de elementos. Essa é a questão central, a tal da Aufhebung, né? Mas, assim, a superação dialética é uma superação em que o Marx não recua, renega, destrói o Hegel, mas ele também leva elementos de Hegel. E nós estamos convencidos que o que ele recusa e supera é o princípio, o pressuposto, mas ele leva a lógica hegeliana, né? Que, evidentemente, sob o princípio materialista, vai ter que ser redefinida, reorganizada à luz do pressuposto materialista. Mas é uma lógica dialética, todos os elementos da lógica dialética estão permeados de Marx, e é isso que permite a ele criticar o materialismo vulgar de outros materialistas do seu tempo, e dar uma qualidade ao materialismo inédita. Não é? É um recurso pedagógico, é um recurso que tem ali uma dimensão que vai muito além do simplesmente expor um método de proceder do conhecimento. Tem dois objetivos. Primeiro, não é um mero esquema esquelético e esquemático de leis da dialética que é o método. Aquilo é a lógica. O método, o proceder, envolve um complexo de aproximações do real, de busca das determinações, das conexões, produção de síntese que se transforma em ponto de partida para novos processos de aproximação. E é isso que está exposto brilhantemente, não só no Capital, como o Paulinho deu vários exemplos, mas nos prefácios, onde o Marx explicita esse seu método de exposição, né? Que expressa como que ele vai compondo e decompondo o real, retirando daí patamares que se consolidam em categorias de análise, que permite a ele dar um próximo salto de aprofundamento no real para ir buscando essa totalidade. Não é? Portanto, lembrando que eu nunca falei em chuveiro, é uma calúnia, não há provas materiais sobre isso, né? Se por um acaso ele foi citado acidentalmente num outro momento do curso, ele o era para poder expressar esse momento, né? A análise, a síntese, e como que isso não é o marxismo. Isso está na razão aristotélica, está na razão moderna, está em Hegel, né? E está em Marx, porque Marx é um cara da razão moderna. Marx não é um pós-moderno para desespero de muita gente que os livros Foucaultianos. Way down in another hero. Way down into the way home. Muito bom, muito bom. Ótimo round. Mauro deu uma ajoelhada, devolveu o mata-leão, ele tentou um estrangulamento. Parece que não foi bem sucedido, mas tentou um estrangulamento. E do ponto de vista da defesa, parece que Mauro não manteve uma guarda muito alta, também não baixou a guarda, ficou ali numa meia guarda. O que é que você acha, Elias? Mas teve um momento ali que ele abriu a guarda. É quando disse, olha, eu, na verdade, nunca usei o exemplo do chuveiro. Mas tá, excepcionalmente eu usei. Ora, se o exemplo não é bom, por que usá-lo? Não é? Vamos ver o que perguntará o desafiante, porque Mauro parece se comportando como Bill Clinton, não é? Fumei, mas não traguei. Elias, mas não seria esse movimento de Mauro uma jogada intencionalizada para que seu oponente ataque ele neste flanco e não em qualquer outro? Eu vi duas caneladas aí, vocês não perceberam? Duas caneladas? Duas caneladas ainda, confere? O Mauro vira e fala, tem um parágrafo do Lukács que você não leu, né? O Paulinho não serve para nada também, lembra? O Mauro vai não serve uma para canelada, né?
E segundo, com 8 minutos de fala, o Mauro falou, resumindo o que o Paulinho falou, quer dizer, em 8 minutos resumiu tudo, né? Eu vi palavras aí no mínimo. Se Lucati não serve para nada, por que raio vou eu ler um parágrafo do Lucati? Veja bem. Pois é, provocação. Poderíamos utilizar a mesma lógica dialética da natureza para a apreensão da lógica dialética do ser social? E o Marx começa o texto, pelo menos o trecho que a gente separa, dizendo: o resultado geral a que cheguei. Ora, o resultado geral a que cheguei não é o método, é o resultado da aplicação do método.